Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. E sempre é bom quando nós nos reunimos para rezar com toda a igreja. Hoje é sexta-feira e a igreja nos convida a celebrar Santo Tomás de Aquino. Ele foi presbítero e doutor da igreja. Um grande homem, muitos escritos. Se você tiver a oportunidade, digita aí no Google Santo Tomás de Aquino e veja toda a bibliografia dele, todos os escritos dele. Então nós vamos encontrar ali pérolas preciosíssimas. É escritor da Suma Teológica, uma coleção de livros que demora bastante tempo para ler, mas de uma riqueza muito grande. E se você conseguir ler a Suma Teológica, saiba que ao final você vai estar muito mais próximo de Deus. São escritos muito ricos que ficaram para a história da nossa igreja. Então vamos pedir também a intercessão de Santo Tomás de Aquino para a nossa meditação de hoje, a nossa oração de hoje. Vamos juntos? O evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, muito me encanta em Jesus a sua simplicidade, porque nós olhamos para Jesus como um rei soberano, mas quando nós estamos diante de Jesus, ele se faz tão simples para que nós possamos entendê-lo. E é assim que eu olho para a palavra de Deus, com essa simplicidade, como alguém que se coloca próximo e começa a falar com aquilo que nós conseguimos entender. Jesus não fala de forma complicada. Jesus usa das parábolas, de exemplos, para falar das grandezas do céu. E há essa preocupação. Com que poderemos comparar para que vocês possam entender? Veja, diz o texto aqui, Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Então, se Jesus estava ali com pessoas que trabalhavam com a terra, Jesus falava do reino de Deus de acordo com a semeadura, com as plantas. Se Jesus estava diante dos pastores que cuidavam das ovelhas, Jesus falava aquela linguagem dos pastores. E é isso que nós precisamos aprender na evangelização. Se nós estamos ali com um grupo de pobres, de pessoas que vivem numa situação delicada, difícil, nós precisamos falar de acordo com o que eles entendam. Se nós estamos diante de letrados, pessoas bem instruídas, precisamos falar de acordo com aquilo que eles entendem. Então, a palavra de Deus que permite
essa adaptação de entendimento de acordo com a condição em que nós vivemos. E Jesus tem essa preocupação e nos ensina. Olha a simplicidade em que Jesus ensina sobre o reino de Deus. É como alguém que espalha a semente na terra. Alguém que semeia. E ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando, crescendo, mas ele nem sabe como isso acontece. Ele sabe que ele precisa semear. E aí aquela semente vai crescendo, vai germinando, as espigas que vão se enchendo das sementes. E ele sabe que também há o tempo da colheita. Os grãos estão prontos. Agora é época de colher. E assim, os ciclos que se repetem. No reino de Deus acontece a mesma coisa. Nós somos evangelizadores e semeadores desta semente da palavra. Mas muitas e muitas pessoas acompanham esse vídeo e eu sei que as pessoas acolhem, mas muitas vezes eu não sei como que essa semente é recebida e como tudo acontece, como germina, como as pessoas despertam para a evangelização. Porque o meu trabalho é continuar semeando. Eu não posso desanimar na minha semeadura. Eu preciso lançar a semente da palavra, a semente da evangelização. E aí você vai acolhendo, vai fazendo com que essa semente germine, mas quem sabe você também não consiga compreender, porque a ação de Deus em nós ela é silenciosa. E aí nós vamos mudando de vida, vamos corrigindo as coisas da nossa vida, vamos deixando de lado os nossos erros, e a nossa vida vai sendo transformada e nós nem percebemos. Eu gostaria que vocês que acompanham o Evangelho já há bastante tempo pudessem dar um testemunho, pudessem escrever aqui no comentário deste vídeo de que forma a palavra de Deus está transformando a sua vida. Como você era antes de acompanhar a palavra. E agora, depois desta caminhada, que transformação você já percebeu na sua vida? Veja que às vezes, de um dia para o outro, a gente não consegue perceber a transformação. Mas quando nós ampliamos o tempo, o espaço, nós vemos que muitas coisas que nós fazíamos, hoje nós já não fazemos mais, porque é a palavra que vai transformando a nossa vida. É muito interessante. E aí nós vemos de uma forma mais direta ainda. Com que eu posso comparar o reino de Deus? É semelhante a uma semente de mostarda. Uma semente praticamente insignificante, muito pequena, mas a partir do momento que ela germina, ela cria ramos tão grandes que até os pássaros do céu podem se abrigar e fazer ninhos dos seus ramos. É assim. Às vezes você vai dizer, nossa, mas eu só compartilhei o vídeo. E aquela pessoa que recebeu diz assim, mas isso foi fundamental. Foi aquela palavra que eu precisava ouvir naquela hora. E você mesmo, muitas vezes eu recebo as mensagens, né? Vocês encaminham aquilo que as pessoas dizem para vocês e são coisas tão lindas, tão marcantes. E aí você diz, nossa, como vale a pena compartilhar a palavra. Como vale a pena, às vezes, num simples clique, levar a palavra de Deus para alguém. E eu gostaria que hoje você fizesse a mesma coisa. Leve esta palavra de Deus para alguém. Seja esse semeador na evangelização. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos, um bom trabalho e até o próximo programa.